O empresário disfarçado reservou uma mesa em seu próprio restaurante, sem revelar quem era. Mas quando a chefe de cozinha pronunciou 6 palavras simples, ele sentiu o mundo parar. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Evandro Mesquita ajustou a gravata diante do espelho do banheiro de seu apartamento. O terno azul marinho, de corte impecável, a camisa branca sob medida e os sapatos italianos polidos compunham a imagem perfeita de um empresário bem-sucedido. Aos 38 anos, ele havia aprendido que as melhores informações sobre um negócio vinham de quem menos esperava ser observado. Eram 12:20, quando Evandro estacionou seu sedã discreto a 2 quadras do Terracota. O restaurante Fine Dining, no coração do Jardim Europa, era sua mais recente aquisição, um estabelecimento com histórico de 3 estrelas Michelin, que vinha acumulando prejuízos nos últimos 2 anos. A compra havia sido fechada através de seu advogado, como sempre fazia, mantendo sua identidade em absoluto sigilo. O Terracota ocupava um casarão histórico reformado, com fachada de tijolos aparentes e grandes janelas de vidro que permitiam ver o elegante interior. Evandro havia estudado cada número, cada relatório financeiro, mas números não contavam toda a história. Ele precisava sentir o lugar, entender por que um restaurante tão bem localizado e conceituado estava afundando. Ao empurrar a porta de entrada, foi recebido por um ambiente sofisticado. Paredes em tons de terracota, iluminação indireta que criava uma atmosfera intimista, mesas espaçadas com toalhas de linho creme e arranjos florais discretos. Música jazz suave tocava ao fundo. O salão tinha capacidade para cerca de 40 pessoas e estava aproximadamente na metade de sua ocupação. Boa tarde, bem-vindo ao Terracota, cumprimentou o maitre, um homem de meia-idade com postura impecável. Tem reserva? Sim, mesa para 1 no nome de Mesquita. O maitre verificou sua lista e Evandro notou um leve franzir de testa. Ah, sim. Senhor Mesquita, por favor, siga-me. Evandro foi conduzido a uma mesa no canto, com boa visibilidade tanto do salão quanto da porta que levava à cozinha. Perfeito. Aqui está nosso menu, disse o maitre, entregando-lhe uma pasta de couro. Nosso sommelier virá em instantes para apresentar nossa carta de vinhos. A chefe Karina preparou um menu degustação especial hoje, caso tenha interesse. A chefe Karina... Evandro fingiu desconhecimento. Karina Pereira, nossa chefe executiva. Formada no Le Cordon Bleu. Experiência em restaurantes estrelados na Europa. O Terracota tem a sorte de tê-la. Evandro assentiu, abrindo o menu. Conhecia cada detalhe do currículo de Karina. Havia estudado sua trajetória meticulosamente. Jovem talentosa, com uma visão contemporânea da culinária brasileira que havia chamado a atenção da crítica especializada. No papel, ela era parte da solução, não do problema, mas ele precisava ver por si mesmo. Um garçom jovem aproximou-se da mesa. Boa tarde, senhor. Posso oferecer algo para beber enquanto decide? Uma água com gás, por favor. E gostaria de saber mais sobre o menu degustação. O garçom iluminou-se visivelmente. É uma experiência incrível, senhor. 7 tempos que exploram ingredientes brasileiros com técnicas contemporâneas. A chefe Karina cria pratos que contam histórias. Hoje, por exemplo, temos um camarão com tucupi defumado e um risoto de jambu que é simplesmente... Pedro, uma voz cortante interrompeu. Um homem corpulento de terno cinza se aproximava. Os clientes da mesa 6 estão esperando há 10 minutos. O garçom empalideceu. Sim, senhor Gustavo. Já vou atendê-los. Evandro observou a interação com interesse crescente. Gustavo era o gerente geral, segundo os documentos que havia revisado. A tensão entre ele e o garçom era palpável. Me desculpe pelo atraso, disse Pedro rapidamente antes de se afastar. Recomendo muito o menu degustação. Vou querer o menu degustação, então, decidiu Evandro quando o garçom retornou. E deixa a chefe decidir o vinho para harmonizar. Enquanto esperava, Evandro observou discretamente a dinâmica do restaurante. O serviço era eficiente, mas havia algo de mecânico nos movimentos da equipe. Os garçons pareciam tensos, sempre olhando para Gustavo antes de tomar qualquer decisão. O gerente circulava pelo salão com ar autoritário, corrigindo detalhes mínimos com comentários ríspidos. O primeiro prato chegou 15 minutos depois. Uma pequena obra de arte em um prato branco. Tártare de atum com geleia de maracujá
chips de mandioca e microfolhas. Da chefe Karina, anunciou Pedro com orgulho visível. Ela espera que aprecie. Evandro provou. A explosão de sabores foi imediata e perfeitamente equilibrada. O ácido do maracujá cortava a gordura do atum, enquanto os chips adicionavam textura. Era excepcional. Está perfeito, disse honestamente. Transmita meus cumprimentos à chefe. Pedro sorriu amplamente e se retirou. Evandro continuou comendo, observando. 2 pratos depois, um risoto de açafrão com camarões que derretia na boca e um peixe grelhado com molho de castanhas. Ele notou movimento na porta da cozinha. Uma mulher emergiu, limpando as mãos em um pano de prato. Karina Pereira. Cabelos escuros presos em um coque baixo, uniforme de chefe impecável, olhos castanhos que rapidamente escanearam o salão. Ela tinha uma presença que prendia a atenção, não pela altura ou volume de voz, mas por uma autoridade silenciosa que emanava dela. Evandro a observou discreta, mas atentamente, enquanto ela conversava brevemente com o sommelier, gesticulando em direção a uma das mesas. Seus movimentos eram precisos, econômicos. Quando ela sorria para os clientes que a cumprimentavam, o sorriso iluminava seu rosto inteiro, mas Evandro notou que ele não alcançava seus olhos completamente. Havia cansaço ali, ou talvez frustração. Gustavo interceptou Karina perto do bar. Evandro não conseguia ouvir a conversa, mas a linguagem corporal falava volumes. O gerente gesticulava enfaticamente, seu rosto avermelhado. Karina mantinha os braços cruzados, seu corpo tenso. Após alguns instantes, ela se virou abruptamente e voltou para a cozinha, deixando Gustavo visivelmente irritado. Mais vinho, senhor? Perguntou o sommelier, aparecendo ao lado da mesa de Evandro. Por favor. E diga-me, o restaurante sempre é assim. Movimentado, o sommelier, um homem mais velho com expressão gentil, serviu o vinho cuidadosamente antes de responder. Costumávamos ter fila de espera todos os dias, disse ele baixando a voz. Mas nos últimos meses... Bem, tem sido mais tranquilo. Algum motivo específico? O sommelier hesitou, claramente desconfortável. Mudanças na administração, digamos assim. Mas a comida continua excepcional. A chefe Karina é brilhante. Evandro assentiu, guardando a informação. Quando o prato principal chegou, um cordeiro com crosta de ervas e purê de batata doce com especiarias, ele estava ainda mais convencido de que o problema não estava na cozinha. Estava no meio do prato, quando ouviu vozes elevadas vindas da cozinha. Não palavras distintas, mas o tom era inconfundível. Uma discussão acalorada. Momentos depois, a porta da cozinha se abriu bruscamente e Karina saiu, seguida por Gustavo. Vários clientes olharam discretamente na direção deles. Não é uma sugestão, Karina, disse Gustavo, sua voz baixa, mas audível. É uma ordem. O cardápio precisa mudar. Não vou comprometer a integridade da minha cozinha, respondeu Karina, mantendo a voz controlada, mas firme. Os pratos brasileiros contemporâneos são a identidade deste lugar. A identidade deste lugar está nos levando à falência. Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão. Evandro manteve os olhos no prato, mas cada sentido estava em alerta máximo. Essa conversa não é para aqui, disse Karina entre dentes. Então volte para a cozinha e prepare os pratos clássicos que os clientes realmente querem. Chega de experimentos. Karina respirou fundo, visivelmente lutando para manter a compostura. Seus olhos varreram o salão, registrando os clientes constrangidos, a equipe paralisada. Quando falou, sua voz era baixa, mas cada palavra carregada de emoção contida. Eu deveria ter saído meses atrás. 6 palavras. Simples, devastadoras. Evandro sentiu, como se tivessem jogado água gelada sobre ele. Karina virou-se e voltou para a cozinha, deixando Gustavo plantado no meio do salão. O gerente tentou recompor-se, sorrindo artificialmente para os clientes antes de se retirar. O resto do serviço continuou, mas o clima havia mudado. A sobremesa, quando chegou, era tecnicamente perfeita. Um petit gâteau de chocolate com calda de goiabada, mas Evandro mal conseguiu apreciá-la. Sua mente estava fixada naquelas 6 palavras. Eu deveria ter saído meses atrás. Ele havia comprado o terracota, pensando em salvar um negócio em declínio, mas naquele momento, compreendeu que talvez estivesse prestes a perder a única coisa que realmente mantinha o lugar vivo. Sua chefe de cozinha. Quando Pedro trouxe a conta,
Evandro deixou uma gorjeta generosa. A refeição foi excepcional, disse ele. Transmita meus sinceros cumprimentos à chefe Karina. Cada prato foi uma obra de arte. O rosto de Pedro iluminou-se. Ela vai adorar saber disso, senhor. Obrigado. Ao sair do terracota, Evandro parou na calçada e olhou para trás. Através das janelas podia ver o salão elegante, os clientes satisfeitos, o serviço impecável. Mas agora sabia que por trás daquela fachada de sucesso havia uma profissional talentosa à beira do esgotamento, sufocada por uma administração que não compreendia o verdadeiro valor do que tinham. Pegou o celular e ligou para seu assistente. Roberto, preciso de uma reunião de emergência. Amanhã, 8 horas da manhã, com todos os gerentes do terracota. Não diga quem sou ainda. Apenas marque como o novo proprietário querendo conhecer a equipe. Desligou e olhou novamente para o restaurante. Tinha muito trabalho pela frente e precisava começar antes que perdesse a melhor chefe que já tinha em qualquer um de seus estabelecimentos. Aquela noite, Evandro mal conseguiu dormir. Sentado à mesa de jantar de seu apartamento em Pinheiros, revisou todos os documentos do terracota pela terceira vez. Relatórios financeiros, avaliações de clientes, análises de mercado. Mas agora tinha um contexto que os números sozinhos não forneciam. Às 23h, seu celular tocou. Roberto, seu assistente há mais de uma década. Senhor Evandro, consegui marcar a reunião para amanhã às 8h. 3 pessoas confirmadas. Gustavo Pinto, gerente-geral, Helena Santos, gerente financeira, e Alexandre Costa, gerente de compras. E a chefe Karina. Ela não é oficialmente parte da gerência administrativa, então não foi incluída na convocação. Mude isso. Quero ela na reunião também. Uma pausa. Senhor, o protocolo usual é... Roberto, preciso dela nessa reunião. Encontre uma forma. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Evandro hesitou. Sim. Quero tudo o que puder encontrar sobre a relação de trabalho entre Gustavo Pinto e Karina Pereira. E-mails, mensagens, qualquer registro de conflitos nos últimos 6 meses. Entendido. Terá pela manhã. Desligou e voltou sua atenção para o laptop. Digitou Karina Pereira chefe no buscador. Dezenas de resultados apareceram. Artigos de revistas gastronômicas elogiando seu trabalho no terracota. Entrevistas onde ela falava apaixonadamente sobre valorizar ingredientes brasileiros, fotos de pratos que eram verdadeiras obras de arte. Em uma entrevista de 8 meses atrás, uma frase chamou sua atenção. O terracota é mais que um restaurante para mim. É onde posso expressar minha visão de uma cozinha brasileira que honra nossas raízes, mas não tem medo de inovar. Trabalho com uma equipe incrível que compartilha dessa paixão. Evandro se recostou na cadeira. 8 meses atrás, ela falava com esperança e entusiasmo. Hoje dizia que deveria ter saído meses atrás. O que havia acontecido nesse meio tempo? Continuou pesquisando e encontrou algo interessante. Uma reportagem de 4 meses atrás sobre restaurantes em dificuldades em São Paulo. O terracota era mencionado brevemente. Apesar da aclamada cozinha da chefe Karina Pereira, o terracota vem enfrentando queda no movimento. Fontes indicam conflitos internos sobre a direção do cardápio, com a administração pressionando por opções mais seguras e tradicionais. Então não era novo. O conflito que presenciara hoje era apenas a ponta do iceberg. Seu celular vibrou com uma mensagem de Roberto. Karina Pereira, confirmada para a reunião às 8h, disse que vai apenas se for para discutir o futuro do restaurante honestamente. Evandro sorriu. Ela tinha fibra. Respondeu, perfeito. Diga que terá toda a honestidade que ela quiser. Na manhã seguinte, Evandro chegou ao terracota às 7h30. Desta vez, entrou pela porta principal como o proprietário que era. Vestia um terno cinza carvão sem gravata. O estilo que adotava para reuniões importantes, mas não excessivamente formais. Roberto já o aguardava na entrada, junto com uma mulher que Evandro reconheceu como Helena Santos, a gerente financeira. Bom dia, senhor Mesquita. Cumprimentou Helena, estendendo a mão. É uma honra finalmente conhecê-lo. Esperamos que esteja satisfeito com sua aquisição. Ainda estou formando minha opinião, respondeu Evandro diplomaticamente. Por isso a reunião de hoje. Foram conduzidos a uma sala de reuniões no 2º andar, que Evandro não havia visto no dia anterior. Ampla, com uma mesa de madeira maciça
e janelas que davam para um pequeno jardim interno. Gustavo e Alexandre já esperavam, levantando-se quando ele entrou. "Senhor Mesquita, que prazer!" disse Gustavo com um sorriso largo que não alcançava seus olhos. "Estávamos ansiosos para esta reunião." Evandro apertou as mãos oferecidas, estudando cada rosto. Gustavo tentava parecer confiante, mas havia nervosismo em seus movimentos. Alexandre parecia apenas entediado. Helena mantinha uma expressão profissionalmente neutra. "A chefe Karina já foi avisada?" se perguntou Evandro, sentando-se à cabeceira da mesa. "Sim, mas ela ainda está finalizando alguns preparativos na cozinha", respondeu Helena. "Deve chegar em alguns minutos." Como se invocada, a porta se abriu e Karina entrou. Ela ainda vestia seu uniforme de chefe, mas havia tirado o avental. Seus olhos, que ontem estavam carregados de frustração, agora mostravam cautela e curiosidade. Quando ela olhou para Evandro, houve um momento de reconhecimento. "Você", disse ela, parando na porta. "Você estava almoçando ontem?" "Estava", confirmou Evandro, gesticulando para a cadeira vazia. "Por favor, sente-se." Karina permaneceu parada por mais um momento, seus olhos estreitando-se ligeiramente enquanto conectava os pontos. "Você é o novo dono." Não era uma pergunta. "Sou Evandro Mesquita, e ontem tive o prazer de experimentar possivelmente a melhor refeição que já comi em qualquer um dos meus restaurantes." Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Gustavo pigarreou. "Senhor Mesquita, não sabíamos que o senhor estava fazendo uma visita de inspeção. Teríamos preparado..." "Exatamente por isso não avisei", interrompeu Evandro, seu tom cortês mas firme. "Queria ver o terracota como realmente é, não uma versão encenada para impressionar o novo dono." Karina finalmente se moveu, caminhando até a mesa e sentando-se na cadeira mais distante de Gustavo. Evandro notou o posicionamento deliberado. "Vamos direto ao ponto", começou ele, abrindo uma pasta diante de si. "Comprei o terracota porque vejo potencial, mas os números dos últimos 6 meses são preocupantes. Receita em queda de 30%, custos operacionais aumentando e uma taxa de cancelamento de reservas que dobrou." Helena ajustou os óculos. "Senhor Mesquita, o mercado gastronômico em São Paulo está saturado. A concorrência..." "Não me interessa a concorrência neste momento", cortou Evandro. "Interessa-me entender por que um restaurante com uma chefe excepcionalmente talentosa está perdendo clientes." Todos os olhares se voltaram para Karina, que mantinha sua expressão cuidadosamente neutra. "Com todo respeito, senhor", disse Gustavo, inclinando-se para a frente. "Parte do problema é justamente a direção que a cozinha tem tomado. Os clientes esperam pratos clássicos, sofisticados, não experimentos com ingredientes regionais." Evandro viu a mandíbula de Karina se apertar. "Experimentos", repetiu ela, sua voz perigosamente calma. "É assim que você chama o trabalho que recebeu elogios de todos os principais críticos gastronômicos do país?" "Elogios não pagam contas", retrucou Gustavo. "Nem afastam clientes." A voz de Karina subiu ligeiramente. "O movimento começou a cair exatamente quando você começou a interferir no cardápio, sugerindo que eu servisse pratos mais acessíveis. Pratos que os clientes realmente querem." "Chega!" A palavra de Evandro ecoou pela sala, silenciando ambos. Ele respirou fundo, recompondo-se. "Está claro para mim que há um problema de comunicação e visão aqui. Gustavo, você acredita que o cardápio é muito ousado. Karina, você acredita que sua visão criativa está sendo sufocada, correto?" Ambos assentiram relutantemente. "Então vejamos os fatos." Evandro abriu seu laptop e girou a tela para que todos pudessem ver. "Estes são os dados de satisfação dos clientes nos últimos 12 meses. As avaliações online, comentários em aplicativos de reserva, pesquisas de satisfação." Ele apontou para um gráfico. "Nos primeiros 6 meses, quando presumo que Karina tinha mais liberdade criativa, a satisfação dos clientes estava em 4,8 de 5,0. Excelente. As queixas eram mínimas e relacionadas principalmente ao tempo de espera." Seu dedo se moveu para a segunda metade do gráfico. "Nos últimos 6 meses, a satisfação caiu para 4,2. As queixas mudaram. Agora as pessoas reclamam que o terracota perdeu sua identidade, que os pratos estão seguros demais, que não há mais a criatividade que os tornou famosos."
Gustavo empalideceu visivelmente. Karina se inclinou para a frente, seus olhos fixos no gráfico. Os clientes não querem comida segura, continuou Evandro. Querem a comida pela qual se apaixonaram. A comida que fez o Terracota ganhar 3 estrelas Michelin. A comida de Karina. Helena pigarreou. Mas, senhor Mesquita, se a comida era tão boa, por que o movimento caiu? Excelente pergunta. Evandro puxou outro documento. Porque a inconsistência no cardápio confundiu nosso público-alvo. Um mês servimos alta gastronomia brasileira contemporânea. No mês seguinte, estamos competindo com bistrôs convencionais. Perdemos nossa identidade de marca. Ele olhou diretamente para Gustavo. E isso é falha da gestão, não da cozinha. O silêncio que seguiu foi pesado. Alexandre, que havia permanecido calado até então, se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Então qual é a solução? Perguntou Helena. Evandro fechou o laptop e se recostou. A solução é voltar ao que funcionava. Karina recebe total autonomia criativa sobre o cardápio, 0 interferência. O rosto de Karina mostrou surpresa pela primeira vez. E quanto a mim? Pênis, perguntou Gustavo, sua voz tensa. Você tem 2 opções. Aceitar essa nova dinâmica e focar no que um gerente geral deveria focar. Operação, serviço, equipe. Ou podemos discutir um pacote de desligamento. Gustavo apertou os lábios, claramente lutando com a resposta. Preciso de autonomia também, disse ele finalmente. Não posso gerenciar efetivamente se a chefe opera em uma bolha separada. Justo, concordou Evandro. Não estou sugerindo que trabalhem isolados. Estou estabelecendo que decisões criativas sobre comida pertencem à cozinha. Decisões operacionais a você. Com respeito mútuo. Ele olhou entre os dois. Conseguem fazer isso funcionar? Karina foi a primeira a falar. Se ele parar de questionar cada prato que crio, sim. Gustavo respirou fundo. Se ela considerar os custos operacionais ao planejar o cardápio, posso trabalhar com isso. Ótimo. Então está decidido. Evandro se levantou, indicando o fim da reunião para os outros gerentes. Helena, Alexandre, obrigado pelo tempo. Vou precisar de relatórios detalhados de seus departamentos até o fim da semana. Gustavo, podemos conversar mais tarde sobre as mudanças operacionais que tenho em mente. Os 3 saíram, deixando apenas Evandro e Karina na sala. Você também pode ir, disse ele, voltando a sentar-se e abrindo alguns documentos. Karina não se moveu. Por que fez isso? Evandro ergueu os olhos. Fez o quê? Defendeu meu trabalho. Você mal me conhece. Conheço sua comida, respondeu ele simplesmente. E ontem conheci um pouco de você. Karina franziu o senho. Quando? Quando você disse que deveria ter saído meses atrás. Ela corou levemente, lembrando-se da cena. Não foi meu momento mais profissional. Foi seu momento mais honesto, corrigiu Evandro. E me disse tudo o que eu precisava saber sobre o que estava errado aqui. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim. Karina, posso ser direto com você? Por favor. Tenho 12 restaurantes. Alguns com chefes tecnicamente melhores que você. Com mais anos de experiência, mais prêmios. Mas ontem, quando provei sua comida, senti algo que raramente sinto. Paixão. Cada prato contava uma história. Cada sabor era proposital. Ele se virou para encará-la. Esse tipo de talento não pode ser sufocado por planilhas e medo de arriscar. É exatamente o que um restaurante como o Terracota precisa para se diferenciar. Karina o estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Ou está apenas tentando proteger seu investimento? A pergunta era justa. Ambos, admitiu Evandro com um pequeno sorriso. Não vou mentir e dizer que não me importo com o retorno financeiro. Mas também não invisto em lugares nos quais não acredito. E acredito no Terracota. Mais especificamente, acredito em você. Algo mudou na expressão de Karina. A defensividade começou a ceder, substituída por cautela esperançosa. Então, o que acontece agora? Agora você volta para sua cozinha e cria. Sem restrições, sem interferências. Quero que você desenvolva um menu completo, que represente exatamente sua visão para este restaurante. E os custos? Trabalharemos os custos depois. Primeiro, quero ver sua visão pura. Depois ajustamos o que for necessário sem comprometer a essência. Karina assentiu lentamente. Posso perguntar uma coisa? Claro.
Por que fazer aquela encenação ontem? Vir como cliente em vez de se apresentar como o novo dono? Evandro considerou a pergunta, porque as pessoas agem diferente quando sabem que estão sendo avaliadas. Eu queria ver o terracota real, não uma performance, e queria provar sua comida sem o filtro de saber que eu era o chefe. E se você não tivesse gostado? Então teria uma conversa muito diferente com você hoje. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Karina, o primeiro genuíno que ele via dela. Você é incomum para um empresário. Vou tomar isso como um elogio. Era para ser. Ela se levantou alisando seu uniforme. Devo voltar para a cozinha. O almoço não vai se preparar sozinho. Karina, chamou Evandro quando ela chegou à porta. Ela se virou. Aquelas 6 palavras que você disse ontem... Ela baixou os olhos claramente constrangida. Eu deveria ter mais controle. Não se desculpe por elas. Apenas prometa que não vai precisar dizê-las de novo. Este restaurante precisa de você. Karina o encarou por um longo momento, então assentiu. Vou precisar de alguns dias para desenvolver o novo menu. Tome o tempo que precisar. Mas Karina, sim? Surpreenda-me. O sorriso que ela deu antes de sair iluminou a sala inteira. Sozinho, Evandro voltou para a janela. Sabia que havia dado apenas o primeiro passo para salvar o terracota. Havia muito trabalho pela frente. Reestruturar operações, recuperar a confiança dos clientes, gerenciar egos e tensões. Mas pela primeira vez desde que comprara o restaurante, sentia que estava no caminho certo. E se a reação de Karina às suas palavras era qualquer indicação, ele havia ganhado não apenas uma chefe talentosa, mas uma aliada na missão de transformar o terracota no que ele sabia que poderia ser. 3 dias depois, Evandro retornou ao terracota. Desta vez, não havia disfarce ou pretensões. Chegou às 10h da manhã, quando o restaurante ainda estava fechado para o almoço, mas a cozinha já fervilhava de atividade. Roberto o acompanhava, carregando seu laptop e uma pasta de documentos. Os números da última semana mostram uma pequena recuperação no movimento, informou Roberto, enquanto subiam para o escritório que havia sido designado para Evandro. As reservas aumentaram 15%, apenas pela mudança de gestão e pela chefe Karina. Ela postou em suas redes sociais que tinha total liberdade criativa novamente. Os seguidores dela reagiram muito positivamente. Evandro sorriu. Karina era mais estratégica do que ele imaginava. Senhor Mesquita, ambos se viraram para encontrar Karina na porta, limpando as mãos em um pano de prato. Ela parecia diferente, mais leve de alguma forma. Os ombros não estavam tão tensos e havia um brilho de empolgação em seus olhos. Chefe Karina, cumprimentou Evandro. Bom timing. Estava prestes a descer para falar com você. Posso roubar alguns minutos do seu tempo? Claro. Roberto, pode nos dar privacidade? Quando ficaram sozinhos, Karina entrou completamente no escritório, trazendo consigo uma pasta grande de couro. Terminei, anunciou ela, colocando a pasta sobre a mesa. O novo menu, completo. Evandro sentiu uma onda de antecipação. 3 dias? Pensei que levaria uma semana, pelo menos. Não consegui parar, admitiu ela com um sorriso tímido. Mal dorme. As ideias simplesmente fluíram. É como se eu tivesse estado reprimida e de repente todas as comportas se abriram. Ela abriu a pasta, revelando páginas e páginas de descrições de pratos, esboços de apresentações, notas sobre ingredientes e fornecedores. Desenvolvi 3 menus, explicou Karina, seus dedos deslizando sobre as páginas. Um menu à la carte com 12 pratos. Um menu degustação de 7 tempos e um menu de temporada que mudaria trimestralmente, baseado nos ingredientes mais frescos disponíveis. Evandro se inclinou para examinar os documentos mais de perto. Cada prato era meticulosamente detalhado. Não apenas os ingredientes e técnicas, mas a história por trás de cada criação. Caramba, pereira com açafrão e coco, leu ele em voz alta, inspirado nos sabores do litoral paulista, onde o camarão fresco encontra especiarias trazidas pelos portugueses, reinventado com técnicas contemporâneas. Cada prato conta uma história do Brasil, explicou Karina, sua paixão evidente na voz. Mas sem ser óbvio ou clichê. Quero que as pessoas comam e digam, isso é brasileiro, mas de uma forma que nunca experimentaram antes. Evandro continuou folheando.
Costela de boi com chimichurri de ervas nativas. Pato com tucupi negro e chips de mandioca. Moqueca desconstruída com leite de castanha. Cada prato era uma obra de arte conceitual. Andil famecira sin fiesu seismomas que cutoisa. Isso é extraordinário, murmurou ele, genuinamente impressionado. Mas posso fazer uma observação? Karina tensionou ligeiramente. Claro. Onde estão os custos? Ela piscou surpresa. Você disse para criar sem pensar nos custos primeiro. E você fez maravilhosamente. Mas agora precisamos tornar isso viável operacionalmente. Evandro puxou uma cadeira ao lado dele, gesticulando para que ela se sentasse. Vamos revisar juntos. Não para mudar sua visão, mas para encontrar formas inteligentes de executá-la. Durante as próximas 2 horas, eles trabalharam lado a lado. Karina explicava cada elemento dos pratos, e Evandro fazia perguntas sobre fornecedores, custos de ingredientes, tempo de preparo. Onde ela via arte, ele via logística, mas não de uma forma que diminuísse a criação dela. Pelo contrário, ele a ajudava a encontrar soluções que tornavam suas ideias mais executáveis. O caranguejo aqui, disse Evandro apontando para um prato, é um ingrediente caro. O que você acha de oferecer este prato especificamente às sextas e sábados, quando temos mais movimento e podemos justificar o preço premium? Karina considerou, então assentiu. Faz sentido. E posso criar uma variação com outro fruto do mar para os outros dias. Exatamente. Quando o relógio marcou 12:00, ambos olhavam para 3 pilhas de documentos. Pratos aprovados sem alterações, pratos que precisavam de pequenos ajustes, e pratos que seriam mantidos como especiais sazonais devido ao custo. Dos 30 pratos que você criou, podemos implementar 22 imediatamente, disse Evandro fazendo cálculos em seu tablet. Os outros 8 ficam como repertório para ocasiões especiais ou quando conseguirmos negociar melhores preços com fornecedores. Karina olhava para ele, com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. O que foi? Perguntou ele. Você realmente entende de comida, disse ela finalmente. Pensei que fosse apenas um empresário que sabia de números. Não se constrói um império gastronômico sem amar comida, respondeu Evandro. Comecei minha carreira como garçom, sabia? Trabalhei em cozinhas, aprendi sobre cada aspecto do negócio antes de abrir meu primeiro lugar. Sério. Meu pai tinha um pequeno restaurante em Minas. Morreu quando eu tinha 18 anos e me deixou um negócio endividado. Passei 5 anos trabalhando dia e noite para salvá-lo. Quando finalmente consegui, vendi e usei o dinheiro para investir em outro lugar. E depois outro. Construí isso do zero. Havia admiração nos olhos de Karina. Não sabia disso. Não está nos perfis de revista, disse Evandro com um sorriso irônico. Eles preferem focar no empresário de sucesso, não no filho de um dono de restaurante que aprendeu a cozinhar antes de aprender a dirigir. Mas você ainda cozinha? Quando tenho tempo, raramente. Mas sim. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Através da janela, podiam ver o movimento da rua começando a aumentar na hora do almoço. Quando você quer lançar o novo menu? E perguntou Evandro finalmente. Karina respirou fundo. Preciso de 1 semana para treinar a equipe nos novos pratos. E quero fazer um jantar de apresentação para a imprensa e influenciadores gastronômicos. Algo memorável que relance o terracota. Faça 2 jantares, sugeriu Evandro. Um para a imprensa e um para clientes fiéis. Os que ficaram conosco mesmo quando as coisas estavam difíceis merecem experimentar primeiro. O sorriso que Karina deu poderia iluminar a cidade inteira. Você entende mesmo. Tento. Ela começou a recolher seus documentos, então hesitou. Evandro, posso perguntar uma coisa pessoal? Pergunte. Por que restaurantes? Com seu talento para negócios, poderia estar em qualquer setor mais lucrativo. Evandro considerou a pergunta, olhando para a rua abaixo. Porque comida é memória, disse ele finalmente. É conexão. Cada refeição que criamos tem o potencial de se tornar a memória favorita de alguém. O lugar onde eles ficaram noivos, onde celebraram uma promoção, onde se reconciliaram com um amigo. Ele olhou para ela. É uma das poucas coisas que fazemos que realmente toca as pessoas de forma profunda. E você, Karina, cria essas memórias melhor que qualquer um que eu já conheci. Ela ficou sem palavras por um momento,
um rubor subindo em suas bochechas. Isso foi obrigada. É a verdade. Karina se levantou, segurando sua pasta contra o peito. Devo voltar para a cozinha. Temos muito trabalho pela frente se vamos lançar em uma semana. Precisa de alguma coisa? Recursos adicionais? Na verdade, sim. Gostaria de contratar 2 ajudantes de cozinha temporários para o período de transição. A equipe atual vai estar sobrecarregada com o treinamento. Aprovado. Fale com Helena sobre o orçamento. Quando Karina chegou à porta, virou-se mais uma vez. Evandro. Sim, estou feliz que você comprou o terracota. E com isso ela saiu, deixando Evandro sozinho com seus pensamentos e um sentimento crescente de que havia mais desenvolvendo entre eles do que apenas uma relação profissional. E isso o assustava um pouco. A semana seguinte foi um turbilhão de atividade no terracota. Evandro visitava o restaurante diariamente, oficialmente para supervisionar a transição. Mas ele sabia que havia mais. Encontrava-se procurando desculpas para passar pela cozinha, para observar Karina trabalhando. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, comandando sua equipe com autoridade gentil, provando cada elemento com concentração absoluta, ajustando temperos com a confiança de um maestro, regendo uma orquestra. Você está observando ela de novo, comentou Roberto em voz baixa, enquanto estavam no salão supostamente revisando o novo design dos menus. Evandro desviou o olhar da janela da cozinha. Estou supervisionando. Claro que está. Roberto. Senhor, trabalho com você há 10 anos. Conheço aquele olhar. Evandro suspirou. É complicado. Quando não é? Ela é minha funcionária. Tecnicamente, ela é a chefe de cozinha de um restaurante que você possui. Há uma diferença. Uma diferença muito pequena. Roberto fechou o laptop. Posso falar francamente? Quando isso te impediu? Em todos esses anos, nunca ouvi olhar para alguém da forma como olha para ela. E pelo que observei, ela retribui. Evandro balançou a cabeça. Você está vendo coisas. Estou vendo você ser humano pela primeira vez em muito tempo. Antes que Evandro pudesse responder, Karina saiu da cozinha, vindo diretamente em direção a eles. Vestia seu uniforme de chefe, mas havia uma energia vibrante ao seu redor. Preciso de você, disse ela a Evandro, então corrigiu rapidamente. Quero dizer, preciso da sua opinião. Sobre um prato. Roberto tossiu discretamente, mal escondendo um sorriso. Claro, respondeu Evandro, ignorando o olhar divertido de seu assistente. Com o que precisa de ajuda? Venha ver. Ele a seguiu até a cozinha, onde um prato solitário esperava sobre o balcão. A equipe trabalhava ao redor, mas mantinha uma distância respeitosa. Este é o prato principal do menu degustação, explicou Karina. Cordeiro com crosta de ervas nativas, purê de mandioquinha com limão siciliano e um molho de vinho tinto reduzido com jabuticaba. Evandro observou o prato. A apresentação era impecável. As cores vibrantes, a composição artística, mas não exagerada. Pode provar? Perguntou Karina, estendendo um garfo. Ele pegou um pouco de cada elemento, certificando-se de obter a combinação completa de sabores. No momento em que a comida tocou sua língua, Evandro fechou os olhos involuntariamente. O cordeiro estava perfeitamente cozido, macio e suculento. A crosta de ervas adicionava textura e um sabor terroso que complementava a carne. O purê era cremoso, mas leve, o limão siciliano cortando a riqueza do prato. E o molho? Nossa, o molho era uma revelação. O vinho tinto profundo com a doçura sutil da jabuticaba, criando uma complexidade que amarrava tudo junto. Caramba, murmurou ele, abrindo os olhos. Karina mordia o lábio, ansiosa. É bom? Ou é bom demais? Estou preocupada que seja muito complexo, que os sabores estejam competindo em vez de complementando. Karina, disse Evandro, colocando o garfo com cuidado. Isso não é apenas bom. Isso é perfeito. Absolutamente perfeito. O rosto dela se iluminou. Sério? Cada elemento funciona harmoniosamente. Você conseguiu capturar brasilidade sem ser óbvio. É sofisticado, mas acessível. Ele parou procurando as palavras certas. É arte. Karina corou profundamente, um sorriso tímido, mas radiante aparecendo. Fico feliz que você goste. Este é o prato no qual mais trabalhei. Vale cada segundo. Eles ficaram ali olhando um para o outro por um momento que se estendeu um pouco mais do que estritamente profissional.
Um dos cozinheiros limpou a garganta discretamente, quebrando o feitiço. Bem, disse Karina, recompondo-se. Tenho mais 4 pratos para finalizar antes do jantar de amanhã. O jantar para a imprensa? Sim. 20 convidados confirmados, incluindo críticos das 3 principais publicações gastronômicas. Nervosa, ela considerou a pergunta honestamente, aterrorizada, mas também empolgada. É a primeira vez em meses que me sinto assim. Como se você pudesse realmente mostrar quem você é, completou Evandro. Exatamente. Você vai arrasar, disse ele com convicção. Essas pessoas vão sair daqui sabendo que o Terracota não é apenas mais um restaurante fino. É um destino. Espero que esteja certo. Estou sempre certo, brincou ele, ganhando um riso dela. Arrogante. Confiante. Karina balançou a cabeça, mas ainda sorria enquanto voltava para sua estação. Evandro saiu da cozinha, com um sentimento de antecipação que ia além dos negócios. Roberto tinha razão, maldito seja. Havia algo acontecendo entre ele e Karina. Algo que ele não estava totalmente certo se deveria ou poderia perseguir. Mas por agora, tinha um jantar de imprensa para preparar e um restaurante para salvar. O resto poderia esperar. Ou poderia. A noite do jantar de imprensa chegou com uma mistura de nervosismo e empolgação palpável no ar. O Terracota havia sido meticulosamente preparado, mesas arranjadas em uma configuração que permitia tanto intimidade quanto conversação, iluminação ajustada para criar o ambiente perfeito e flores frescas em cada mesa. Evandro chegou cedo, vestindo um terno azul escuro que tinha reservado para ocasiões especiais. Caminhou pelo salão, verificando cada detalhe com olhar crítico. Gustavo supervisionava a equipe de garçons, que haviam sido rigorosamente treinados para o menu novo. Tudo pronto? Perguntou Evandro. Como pode estar? Respondeu Gustavo. Para crédito dele, o gerente havia se adaptado bem às mudanças. A relação entre ele e Karina ainda era tensa, mas profissional. A chefe está na cozinha fazendo os preparativos finais. Evandro assentiu e se dirigiu para a cozinha. Ao empurrar a porta, foi recebido por uma cena de atividade controlada. A equipe se movia como um balé bem ensaiado, cada pessoa em sua estação, trabalhando com precisão. E no centro de tudo, Karina. Ela estava inclinada sobre uma bancada, aplicando toques finais em uma série de amuse-bouche. Seus movimentos eram delicados, mas confiantes. Cada elemento colocado com precisão milimétrica. Você está bem? Perguntou Evandro, aproximando-se. Karina ergueu os olhos, e ele viu a intensidade neles. Não nervosismo, mas foco puro. Estou, respondeu ela. Pronta. A imprensa começa a chegar em 15 minutos. Perfeito. O timing está calculado ao segundo. Evandro observou-a trabalhar por mais alguns momentos. Karina, independente do que aconteça hoje à noite, quero que saiba que estou orgulhoso do que você criou. Ela parou, colocando o microgreen que segurava com cuidado antes de olhá-lo. Isso significa muito. É a verdade. Por um momento pareceu que ela ia dizer algo mais, mas um dos cozinheiros chamou por ela. Com um último olhar, Karina voltou ao trabalho. Evandro retornou ao salão justamente quando os primeiros convidados chegavam. Reconheceu imediatamente Marcela Torres, da revista Paladar, seguida por Ricardo Santana, crítico do jornal mais respeitado de São Paulo. Outros seguiram, um desfile de influenciadores gastronômicos, blogueiros e jornalistas especializados. Boa noite e bem-vindos ao Terracota, cumprimentou Evandro, assumindo seu papel de anfitrião. É uma honra tê-los aqui para esta noite especial. Senhor Mesquita, disse Marcela, estendendo a mão. Estamos ansiosos. Ouvimos rumores empolgantes sobre o novo direcionamento do restaurante. A chefe Karina tem uma visão extraordinária, respondeu Evandro. Mas prefiro deixar a comida falar por si. Quando todos estavam sentados, Evandro fez um breve discurso de boas-vindas, explicando a filosofia por trás da renovação sem entrar em muitos detalhes. Então, o serviço começou. O primeiro prato era um amuse-bouche de tartare de atum com geleia de maracujá e chips de tapioca. Pequeno, mas impactante. Evandro observou as reações dos convidados, vendo olhos se arregalarem, sorrisos de surpresa e prazer aparecerem. Foi extraordinário, murmurou Ricardo Santana, fazendo anotações furiosas em seu caderno. O serviço continuou como uma sinfonia perfeitamente orquestrada.
Cada prato que saía da cozinha era uma obra de arte. Não apenas visualmente, mas em sabor e conceito. Karina havia criado uma narrativa gastronômica que guiava os convidados através de diferentes regiões e tradições brasileiras, reimaginadas através de sua lente contemporânea. Entre os pratos, Evandro circulava pelas mesas ouvindo fragmentos de conversas. E nunca provei tucupi usado desta forma. A técnica é impecável, mas não ofusca os ingredientes. Isso redefine o que cozinha brasileira pode ser. A cada comentário positivo, Evandro sentia a tensão nos ombros diminuir um pouco mais. Quando o prato principal foi servido, o cordeiro com crosta de ervas que ele havia provado dias antes, um silêncio reverente caiu sobre o salão. O som de talheres contra a porcelana era pontuado apenas por murmúrios de apreciação. Marcela Torres pegou seu celular e fotografou o prato de vários ângulos antes de provar. Sua expressão ao experimentar a primeira garfada disse tudo. "Senhor Mesquita", chamou ela gesticulando para que ele se aproximasse. "Preciso falar com a chefe." "Isso é, não tenho palavras adequadas. Fico feliz que esteja apreciando." "Apreciando não captura. Esta é a melhor refeição que tive em São Paulo este ano. Possivelmente nos últimos 5 anos. Evandro sorriu, mas manteve sua compostura profissional. "Vou transmitir seus cumprimentos." Quando a sobremesa foi servida, um desconstruído de Romeu e Julieta, com sorvete de queijo Minas e calda de goiabada com pimenta rosa, Evandro finalmente permitiu-se relaxar. Havia sido um triunfo absoluto. Após o último prato, convidou Karina para sair da cozinha e receber os cumprimentos. Ela apareceu ainda em seu uniforme de chefe, o rosto corado do calor da cozinha, os olhos brilhando de exaustão e triunfo. A sala explodiu em aplausos. Karina ficou na entrada da cozinha, claramente surpresa pela reação. Evandro caminhou até ela e sussurrou: "Você merece cada segundo disso." Ela sorriu para ele, um sorriso tão radiante que ele sentiu algo se apertar em seu peito. Os convidados a cercaram, fazendo perguntas sobre técnicas, ingredientes e inspiração. Karina respondeu a cada uma com graça e paixão, sua timidez inicial desaparecendo à medida que falava sobre seu trabalho. Evandro ficou ao fundo, observando, não apenas como um dono de restaurante orgulhoso de sua chefe, mas como um homem vendo uma mulher extraordinária em seu elemento. Estava em problemas, percebeu. Grandes problemas. Porque em algum lugar entre aquele primeiro almoço disfarçado e esta noite de triunfo, ele havia passado de admirar o talento de Karina para admirar a própria Karina. E não tinha certeza do que fazer com isso. A noite terminou perto da meia-noite. Os últimos convidados saíram com promessas de críticas entusiasmadas e um burburinho crescente nas redes sociais. Evandro ficou para ajudar a equipe com a limpeza final, uma tradição de seus dias de garçom que nunca havia abandonado. Na cozinha, Karina finalmente permitiu-se desabar em uma banqueta, removendo o chapéu de chefe e soltando os cabelos. Ela parecia exausta, mas feliz. "Sobrevivemos", disse ela quando Evandro entrou. "Mais que isso, você triunfou." Ela sorriu cansadamente. "Foi bom, não foi?" "Foi extraordinário." Evandro pegou 2 taças e uma garrafa de champanhe que havia reservado para a ocasião. "Vamos celebrar adequadamente." Serviu as taças e estendeu uma para Karina. Ela aceitou, levantando-se com um gemido de músculos cansados. "Um brinde", disse Evandro, erguendo sua taça. "A chefe Karina Pereira, que lembrou ao mundo porque o terracota é especial." "Um brinde ao homem que me deu a liberdade de criar", respondeu ela, tocando sua taça contra a dele. Beberam em silêncio confortável por alguns momentos. "Sabe", disse Karina finalmente, "quando você apareceu aquele dia disfarçado de cliente, eu estava tão perto de realmente sair." "Eu sei. Foi o que suas palavras me disseram." "Eu deveria ter saído meses atrás", ela repetiu com um riso sem humor. "Não foi meu momento mais eloquente. Foi seu momento mais honesto. E mudou tudo." Karina o olhou por cima de sua taça. "Por que você realmente fez aquilo?" "A verdade completa." Evandro considerou a pergunta, decidindo que ela merecia total honestidade. "Porque aprendi que a melhor forma de entender um negócio é vê-lo quando ninguém está se apresentando. Mas também," ele hesitou, "porque eu tinha ouvido falar de você, de seu talento, e queria experimentar sua comida sem preconceitos ou expectativas." E
E descobri que você é ainda mais talentosa do que imaginei. Mas também descobri algo que não esperava. O quê? Que você é resiliente, apaixonada e incrivelmente forte. Manter sua integridade criativa sob aquela pressão não é algo que muitos conseguiriam. Karina corou levemente. Você me dá crédito demais. Acho que você se dá crédito de menos. Eles ficaram ali na cozinha, agora silenciosa, o resto do restaurante vazio. A intimidade do momento era inegável. Evandro, começou Karina, sua voz mais suave. Posso fazer uma pergunta inadequada? Sempre. Por que você nunca se casou? Aos 38, bem-sucedido, os artigos que li sobre você sempre mencionam como você é solteiro. A pergunta o pegou de surpresa. Direto ao ponto. Desculpe, o champanhe me deixou ousada. Não, está tudo bem. É uma pergunta justa. Evandro tomou um gole antes de continuar. A resposta honesta? Nunca encontrei alguém que entendesse esta vida. O mundo dos restaurantes é exigente. Horários loucos, viagens constantes. Estresse imenso. As poucas vezes que tentei relacionamentos sérios, eles não aguentaram a pressão. E você nunca considerou sair do negócio? Por uma pessoa? Não. Ele olhou para ela intensamente. Mas também nunca conheci alguém que vivesse e respirasse este mundo da forma como eu faço. Até... Ele parou, percebendo que estava prestes a cruzar uma linha. Até o quê? Pressionou Karina, dando um passo em sua direção. Até conhecer você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Karina engoliu em seco, seus olhos presos nos dele. Evandro, isso é inadequado. Eu sei. Você trabalha para mim. Mas desde aquele primeiro dia, quando te vi defendendo sua visão mesmo sob pressão, quando provei sua comida e senti a alma que você coloca em cada prato, não consigo parar de pensar em você. Karina colocou sua taça sobre o balcão com mãos levemente trêmulas. Eu também não consigo parar de pensar em você. A admissão dela foi quase um sussurro, mas para Evandro soou como um grito. Karina, eu sei que é complicado, continuou ela rapidamente. Você é tecnicamente meu chefe. Há políticas, considerações profissionais. Mas hoje à noite, quando você me defendeu para aquelas pessoas, quando vi o orgulho em seus olhos, ela não terminou a frase. Não precisou. Evandro fechou a distância entre eles lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. Isso muda tudo, disse ele quando estavam a apenas centímetros de distância. Eu sei. Pode complicar nossas vidas profissionais. Eu sei. E ainda assim, concordou Karina. Foi ela quem fechou a distância final. Levantando-se nas pontas dos pés e pressionando seus lábios contra os dele. O beijo foi tentativo no início, uma pergunta em forma de toque. Evandro respondeu puxando-a para mais perto, aprofundando o beijo, deixando semanas de tensão acumulada finalmente encontrar liberação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... começou Karina. Sim, concordou Evandro, descansando sua testa contra a dela. O que fazemos agora? Era a pergunta de R$1 milhão, não era? Agora, disse Evandro, afastando-se relutantemente. Agora somos inteligentes sobre isso. Estabelecemos limites claros entre profissional e pessoal. Mantemos isso privado até termos certeza de que é real, e não apenas a empolgação do momento. Karina assentiu, claramente decepcionada, mas compreensiva. Você está certo. Precisamos ser responsáveis. Mas, adicionou Evandro, pegando sua mão, também precisamos ser honestos sobre o que está acontecendo entre nós. E honestamente, Karina, quero explorar isso. Quero conhecê-la além da chefe brilhante. Quero conhecer a mulher. Um sorriso lento e luminoso iluminou o rosto dela. Eu gostaria disso também. Então vamos fazer direito. Jantares, conversas, conhecer um ao outro apropriadamente. E no trabalho, mantemos totalmente profissional. Concordo. Mas, Evandro, sim, depois do trabalho você pode me beijar de novo? Ele riu, um som genuíno e feliz que surpreendeu ambos. Com certeza. Saíram do terracota juntos naquela noite, mantendo uma distância respeitosa, mas com sorrisos secretos que diziam tudo. O restaurante estava salvo. O futuro parecia brilhante. E algo novo e empolgante estava apenas começando. 3 meses depois, o terracota não era apenas um sucesso, era um fenômeno. As críticas do jantar de imprensa,
haviam sido entusiasticamente positivas, gerando uma onda de reservas que mantinha o restaurante com ocupação completa semanas à frente. A lista de espera crescia diariamente. Evandro estava em seu escritório revisando os números financeiros quando ouviu batidas na porta. Entre! Karina entrou, mas não sozinha. Ela carregava um envelope grande e havia algo em sua expressão que ele não conseguia ler. Aconteceu algo? Perguntou ele imediatamente, levantando-se. Aconteceu, respondeu ela, aproximando-se da mesa. Algo grande. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Evandro o abriu e retirou uma carta oficial. Nossa, murmurou ele lendo. Isso é. Uma estrela Michelin, disse Karina, sua voz tremendo levemente. Recebemos de volta uma das estrelas que havíamos perdido. Evandro olhou para ela, vendo lágrimas brilhando em seus olhos. Karina, isso é incrível. Não teria acontecido sem você, disse ela. Sem sua confiança, sua defesa, sua crença em mim quando nem eu mesma acreditava. Ele contornou a mesa e a puxou em seus braços. Isso é todo o seu mérito. Seu talento, sua visão, sua recusa em comprometer sua arte. Eles ficaram assim por um momento, celebrando juntos. Nos últimos 3 meses, haviam navegado cuidadosamente sua relação emergente, mantendo-a privada, mas crescentemente significativa. Jantares tardios após o serviço, longas conversas sobre sonhos e medos, momentos roubados de intimidade quando o restaurante estava vazio. Há mais, disse Karina, afastando-se ligeiramente. A carta menciona que estão considerando nos avaliar para uma 2ª estrela no próximo ano. Você merece todas as estrelas, disse Evandro com convicção. Nós merecemos, corrigiu ela. Este é nosso sucesso, Evandro. Seu e meu. Ele sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Nosso, concordou. Há uma celebração hoje à noite, continuou Karina. A equipe toda quer comemorar. Você virá? Não perderia por nada. A celebração foi realizada no próprio Terracota depois do fechamento. A equipe inteira estava presente, além de alguns amigos próximos e parceiros de negócios. O champanhe fluía livremente. Risos enchiam o ar, e havia uma sensação de triunfo coletivo. Evandro observava de um canto enquanto Karina era cercada por sua equipe, todos querendo parabenizá-la, tirar fotos, compartilhar a alegria. Ela merecia cada segundo daquela atenção. Você fez a coisa certa, disse uma voz ao seu lado. Evandro virou-se para encontrar Gustavo, segurando uma taça de vinho. Em que sentido? Defendendo a visão dela, dando a ela liberdade. Devo confessar, achei que você estava cometendo um erro empresarial. Estava errado. Leva coragem a admitir isso. Gustavo tomou um gole de vinho. Também percebi outra coisa, a forma como você olha para ela e como ela olha para você. Evandro tensionou ligeiramente. Não sei do que está falando. Claro que sabe. E está tudo bem. Vocês dois são discretos, profissionais, mas também são humanos. E depois de tudo que passaram juntos para salvar este lugar, Gustavo deu de ombros. Alguns finais felizes são merecidos. Com isso, ele se afastou, deixando Evandro surpreso e tocado pela aprovação inesperada. Mais tarde, quando a festa estava diminuindo e os convidados começando a sair, Karina encontrou Evandro no pequeno jardim interno do restaurante. Escondido? Apenas apreciando o momento, respondeu ele, estendendo a mão. Ela a pegou entrelaçando seus dedos. Foi um dia incrível. Você é incrível. Karina inclinou a cabeça contra seu ombro. Sabe, quando você entrou naquele dia, fingindo ser apenas mais um cliente, eu estava tão perdida, tão cansada de lutar. Aquelas 6 palavras que eu disse, eu deveria ter saído meses atrás, citou Evandro. Exato. No momento em que saíram da minha boca, percebi o quanto eu realmente queria dizer aquilo. Como eu havia desistido. Mas não desistiu. Não pude. Porque você apareceu e me lembrou porque eu amo o que faço. Me deu esperança novamente. Evandro virou-a para encará-lo, segurando seu rosto entre as mãos. Karina, você salvou este lugar tanto quanto eu, mas talvez porque você é a alma dele. E também... Ele hesitou. Então decidiu pela honestidade completa. Você salvou algo em mim também. O quê? Lembrou-me por que comecei isso tudo. Não pelos números, ou pela expansão, ou pelo reconhecimento, mas pelo amor à comida, à criação, à conexão humana que acontece em torno de uma mesa bem servida. Lágrimas brilhavam nos olhos de Karina. Estou me apaixonando por você,
disse ela simplesmente. O coração de Evandro saltou. Eu já me apaixonei por você. O beijo que compartilharam no jardim iluminado pela lua foi diferente dos anteriores. Não havia hesitação, nenhuma dúvida. Era uma promessa, um começo. Quando se separaram, Karina sorriu travessamente. Então, agora que confessamos nossos sentimentos profundos, o que fazemos? Agora, disse Evandro, puxando-a para mais perto. Continuamos fazendo o que temos feito, construindo algo extraordinário, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Um dia de cada vez. Gosto desse plano. E talvez, adicionou ele com um sorriso, possamos parar de ser tão secretos sobre isso. Acho que todo mundo já sabe de qualquer forma. Karina riu, o som enchendo o jardim com alegria. Gustavo com certeza sabe, e claramente aprova. Então está decidido. Vamos tornar isso oficial, completamente oficial. Selarão o acordo com outro beijo, ignorando os aplausos e assobios que vinham de dentro do restaurante, onde claramente parte da equipe os havia observado. 6 meses depois, o Terracota recebeu sua segunda estrela Michelin. 1 ano depois, a terceira, e em cada passo do caminho, Evandro e Karina permaneceram lado a lado, parceiros em todos os sentidos da palavra. O restaurante que ele havia comprado, esperando apenas um retorno financeiro, havia se tornado muito mais. Tornou-se um lar, um legado, e o lugar onde ele encontrou não apenas sucesso profissional, mas também amor verdadeiro. E tudo começou com 6 palavras simples, pronunciadas em um momento de frustração, que mudaram tudo. Eu deveria ter saído meses atrás. Palavras que, paradoxalmente, levaram Karina a ficar. E Evandro a encontrar algo que nem sabia que estava procurando. No final, o milionário disfarçado não apenas salvou um restaurante em declínio, ele encontrou a chefe que salvaria seu coração. Isso, como qualquer chefe lhe diria, foi a receita perfeita para um final feliz. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.